Muito bem, nós voltamos aqui neste segundo bloco nosso com o bate-papo com o professor Valdinei Rodrigues, falando um pouco sobre a questão da pandemia, sobre a vacina, sobre essas discussões que nós vivemos hoje nessa pauta. E eu pergunto, Valdinei, esse radicalismo mais prejudica do que ajuda, né? Prejudica totalmente. Quando você abandona a ciência, você politiza um remédio, qualquer coisa que seja, você acaba prejudicando tudo, porque a política não tem conhecimento de como funciona a ciência. Então a ciência é uma área neutra, não existe ciência de esquerda ou ciência de direita, existe a ciência, né? E aí cada lado fará dela o uso que quiser. Qual é o correto? Que todo mundo usa a ciência como ciência mesmo, sem politizar. Quando você tira o ambiente, um remédio, né? Tira ele do ambiente científico e traz para o seu lado e fala que funciona ou não funciona, porque você quer que funcione ou não quer que funcione, aí então você começa a prejudicar, porque isso coloca uma nuvem, uma fumaça atrás da ciência e esconde aquilo que é a realidade, quando não deve ser escondido, tem que ser mostrado. Então, mas o correto é todo mundo seguir aquilo que a ciência fala. Não existe ciência de direita e nem de esquerda, mas cada lado faz o uso dela que lhe aprover, né? Mas é um uso errado, né? Claro. O que a gente percebe é que virou meio que um fla-flu aí, um Corinthians e Palmeiras, alguma coisa assim, um atletismo, porque quem é mais alinhado ao presidente defende o fim do isolamento, que tem que ir para a rua, todo mundo tem que trabalhar, e que não haveria a doença, agora que está se reconhecendo que há realmente uma doença, tem a preocupação com a vacina. E do outro lado, os que seriam os ditos de esquerda, que desde o começo tem que parar, tem que não sei o quê, e isso não leva a lugar nenhum, né? O que precisaria é achar um caminho do meio para poder resolver, né? Tem que seguir aquilo que a ciência diz. Sim. A gente não tem que ir nem para um lado e nem para o outro, né? Os políticos têm que ouvir os cientistas. Como o pessoal sempre disse, né? Todo filme de tragédia começa com os cientistas avisando os políticos e eles recusando e depois a tragédia. Depois a coisa acontece. E aí viemos para a realidade. A gente vê o filme e pensa, mas por que o cara não ouviu lá o cientista? Teria resolvido isso. No começo. Agora estamos na realidade e estamos vendo que os políticos não estão ouvindo os cientistas. A arte veio para a vida. Percebeu como é a questão? A gente via os filmes e pensava, mas que idiota, o cara não segue lá a ciência. E estamos na vida real e os nossos líderes não estão seguindo a recomendação da ciência. No caso do filme, geralmente isso acontece para que aconteça o drama. Na vida real, nós não queremos mais drama. Já está bom de drama. Já está bom de drama. Quando começou lá em 2020, né, a gente achou, não, vai acabar rapidinho isso aí, 3 meses a gente volta ao normal. E estamos aqui ainda. Nessa situação, te perguntando, a gente falando um pouquinho sobre radicalismo, existe realmente essa divisão profunda entre direita e esquerda no Brasil? Não há espaço para outras correntes? Ou o pessoal está se aglomerando, cada um onde tem os seus interesses e o nicho, na verdade? Sempre que os climas ficam acirrados, a tendência é ir para os extremos, né? Mas assim, a gente tem que comparar, tem que ver que extremo que é esse. Porque às vezes um extremo é bom em relação ao outro. Tem que ver que extremo que a gente está medindo, né? Se tem um cara que defende democracia, o outro é ditadura, são extremos. Sim. Mas a democracia é o extremo correto. Tem que prevalecer, né? Se tem um cara que defende superstições, coisas que não funcionam, outra defende a ciência, são extremos. Mas quem defende a ciência está no extremo correto. Sim. Então a gente tem que analisar quais são os extremos que estão em disputa. Às vezes são extremos que realmente não são bons. O caminho do meio seja o correto. Mas tem que ver qual extremo que está em disputa. Vamos buscar isso. Não, nós vivemos até momentos que seria de destacar da hipocrisia, onde tivemos pastores pregando a venda de feijões que iriam curar a Covid e depois o cara vai e toma a vacina. Aproveitando-se do desespero das massas, né? Você vende algo. O feijão é vendido, né? O feijão não é doado. E era caro, né? Não era um feijão baratinho, não. Ele era muito caro. Então, essa a gente questão, tira por aí, né? Esse curandeirismo, realmente é um crime gigantesco contra a sociedade brasileira. Exato. Tinha que ser punido severamente. É uma falsa ilusão aí, né? Vendendo algo que realmente não funciona. É pura ilusão. Pura ilusão. Valdinei, nessa pauta do momento nós temos pandemia, vírus, vacina, os mortos, o abalo na economia, o desespero que afeta todos. Aí eu te pergunto, o mundo volta ao normal, será depois disso? Como já dizem os cientistas, né? É um novo normal. Não é o normal anterior. Não voltaremos àquele mundo que nós tínhamos. Essa pandemia vai virar uma endemia, vai ficar sempre presente aí, então os cuidados serão necessários. A gente aprendeu, né, que o vírus muda rapidamente, ele se adapta. E nós precisamos, já que a vacina também se adapte,
Então, o novo normal agora, o álcool em gel não vai ser mais abandonado, vai virar regra nossa, certas medidas vão ficar na nossa vida. Sim. Esse novo normal veio para ficar. A gente vai sair dessa tensão, vamos olhar para o passado e vamos dizer, ufa, saímos daquilo. Mas o novo normal vai ser com muito mais rigor, com muito mais cuidado, acho que até melhor isso aí, né? Para evitar que quando vier uma nova pandemia, porque ela vai vir, tá? Não tem como a natureza daí, né? Então já estaremos preparados, conscientes para essa nova pandemia que virá. Quando vai ser, não sei, mas ela virá. A pandemia virá uma endemia, como você diz, ela será como a poliomielite, quer dizer, ela vai ficar por aí, só que você vai ter maneiras de proteger, a própria vacina, vai ser todo um cuidado que vai ser feito, mas ela vai continuar existindo, não é que ela vai acabar. A vacina todo ano vai continuar sendo necessária, não é uma vacina só que resolve. Vai ter que ter uma sequência. Teremos que vacinar. Como acontece com a gripe com os mais idosos, né, que foi criado já para lidar com influenza lá todo ano. Isso, H1N1, né, que está presente todo ano com uma vacina, então vai virar normal, corriqueiro agora para a gente isso aí. A gente mudando um pouquinho só para a política, que é um assunto que o Rodinei não gosta muito de falar, sabe disso, né, Rodinei? Mas eu te pergunto, nós estamos em 2021, olhando mais à frente, né, superando essa fase, teremos 2022, mas olhando pelo retrovisor em 2018, o que levou o Bolsonaro ao poder? Você acredita que possa ter sido o desgaste do PT no poder, do modelo que o PT apresentava, a fragilidade dos adversários, o protagonismo do STF influindo no eleitoral? O que você imagina disso? É uma série de fatores, né, Júnior, que somados, né, dão a vitória ao Bolsonaro. Né? O PT estava há 14 anos no poder, ia completar 16, né? Então havia ali em 2015 a Dilma começou a enfrentar a crise econômica, começou em 2008 lá nos Estados Unidos, né? Veio se arrastando, em 2015 ela atingiu o Brasil. Então, quando a Dilma estava nesse período de crise, ela ficou fragilizada e os setores da oposição viram então aí uma oportunidade de derrubá-la através de um processo que eu considero totalmente ilegal, fraudulento, né? Havia aí na sociedade uma articulação dentro das redes sociais, né? De mobilizar uma parte da sociedade para gerar uma crise. Dentro do Congresso, a Dilma teve que enfrentar o Cunha com as pautas bombas, né? No dia seguinte, a vitória dela, o Aécio já foi no Senado e falou que o PSDB iria obstaculizar, né? Criar obstáculo para o governo dela o tempo todo. Então, já vi uma série de fatores aí, né? Saiu um livro agora do Cunha, né? Que foi revelado pela Veja ontem, em que ele falou que ele articulou contra a Dilma, porque o PT votou contra ele na eleição da Câmara. Ele falou, vamos julgar agora. Né? Então, ele colocou em pauta lá as pautas bombas, né? Projetos que pesariam financeiramente para o país, e colocou o impeachment dela em pauta. Ele falou que se o PT tivesse votado, nesse livro dele, né? Se o PT tivesse votado a favor dele na eleição da Câmara, ele não teria colocado o impeachment. Não teria agido daquela forma. Isso. Né? E também, nos últimos anos, houve um certo aumento do conservadorismo na nossa sociedade brasileira. Então, isso também contribuiu para o Bolsonaro, que aglutinou todos esses setores conservadores, se aglutinaram em torno dele. Crise mais conservadorismo levou à eleição do Bolsonaro. Esse conservadorismo explodiu através da Lava Jato? Ou foi viabilizado? Vamos dizer ele reforçou. A Lava Jato reforçou já um sentimento que havia, né? Então ela reforçou e fez com que, né, ele fosse eleito. Ele reconhece aí que a Lava Jato ajudou ele a se eleger. Os próprios promotores da Lava Jato reconhecem que eles ajudaram o Bolsonaro a ser eleito nesse processo aí. Que o PT todo dia, né, apanhava nos noticiários. Nesse sentido, Moro foi traído por Bolsonaro? Se ele ajudou a eleger e depois foi... Porque Bolsonaro vetou um monte de pautas daquelas de controle, né? Então, do plano acho que nessa história aí, Júnior, o inocente foi o Moro, né? Ele foi ingênuo. Foi de certa maneira ingênuo e esperto, porque primeiro ele queria lá o cargo de ministro do STF, né? Então o passo primeiro seria aceitar lá o cargo na Justiça, para depois ir para o STF. Mas assim, o presidente Bolsonaro e a família dele já tinham certas, né, histórias do Rio de Janeiro lá, que já vinha não era recente, né? Não era recente, e ele acabou aceitando isso aí, né? Então, quando ele foi para o governo Bolsonaro, ele
sabia que certas coisas iriam acontecer. Ele e que vai era ciente do que ele viveria lá, né? Exatamente. Não havia nada que o surpreendesse. Assim, a gente não esperava que o rompimento fosse tão cedo. Sim. A gente esperava um rompimento, mas não tão cedo como foi do Moro com o Bolsonaro. E realmente, esse foi o tipo da demissão que chocou até o mercado, né, a classe política como um todo. Porque considerava-se que o Bolsonaro tinha duas bases de apoio. Uma, Paulo Guedes, a outra era o Moro. Né? O Moro ruiu. O Paulo Guedes falou que está lá firme e que não vai ruir, que vai continuar com o Bolsonaro até o fim. Mas abriram mão daquela cartilha liberal de privatizações, já foi brecada, né? Porque já houve troca do comando da Petrobras, a troca do comando do Banco do Brasil e privatizar. Banco Central. Isso, privatizar é algo impopular, né, Júnior? Sim. Então, mais próximo de eleição, pensando né? na eleição do ano que vem, então segura a privatização agora, daí se ele se eleger, com certeza eles vão para um processo de privatização bem gigante aqui no Brasil. Só para a gente fechar esse bloco, e a gente vai para o terceiro, eu te pergunto, em 2022 Lula será candidato pelo PT? Você acredita nisso? Ele deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo, quinta-feira, ele falou assim, não necessariamente que eu seja candidato, mas assim, há um clima que leva ele a isso, né? Para disputar com o Bolsonaro. O PT não tem outro nome, né? A maior liderança popular nacional ainda é o Lula, né? O Haddad fez um nome na eleição passada, mas o Haddad não tem o carisma que o Lula tem. O Haddad é um professor, ele é ligado a um setor mais alto da sociedade, né? O Lula não, é mais ligado ao povão. Então isso aí reduz um monte de votos do Haddad, né? Então tem essa questão aí. Mas assim, ele falou que não precisa ser ele, mas na verdade é mais uma... Provavelmente será. Isso. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo aqui, eu volto já com mais um bloco para você, o nosso terceiro e último bloco desse bate-papo com o professor Valdinei Rodrigues. Voltamos já.